Tem muita gente já questionando os métodos, a maneira como muitas vezes ele se apresenta, a forma com que ele é várias vezes expulso, não está à beira do gramado. Muita coisa pesando, principalmente esse último resultado diante do Cuiabá. Aliás, dois resultados ruins. Perdeu 2 vezes para o Cuiabá nesta edição do Brasileiro. Sgarbi, eu começo com você. Isso aí tem fundamento? É mais papo de rede social? O que tem de verdade? Eu tô achando muito estranho. Primeiro que é claro que o Zubeldia comete alguns erros, isso é um fato, em escalação, em demorar para mexer muitas vezes. Como todos, né? Como todos os treinadores, claro. Só que são erros que, em certo momento, incomodam o torcedor. Na eliminação da Copa do Brasil, foi claro, assim, não mexeu no time. São Paulo tomou gol no último lance contra o Atlético Mineiro, com chance reais de classificar. São Paulo jogava mais bola naquele momento que o Galo, no meu ponto de vista. Comete erros, ponto. No meu ponto de vista, mais uma vez, seria um erro gigantesco da diretoria e do São Paulo, no modo geral, mandar o cara embora. É um cara que já está adaptado, que caiu nas graças da torcida muitas vezes por conta desse perfil enérgico dele. Melhorou também o comportamento, né? Não está mais tomando tantos cartões como vinha tomando, enfim. É um cara que já mostrou, em certo momento, ser um bom treinador, fez São Paulo jogar bola no momento de crise. Só que eu comecei meu comentário falando que eu acho muito estranho. Por quê? Porque todo momento sai notícia na imprensa de que, se o Boca Juniors vier, o São Paulo não vai dificultar uma liberação do Zubeldia. A diretoria está incomodada com o Zubeldia. Então, se eu fosse diretor de São Paulo, acaba com isso. Para de dar essas letrinhas, assim, para a imprensa no modo geral, que eu não sei quem é, tá? Não estou nomeando aqui presidente, diretor. Mas está acontecendo. Então, mas está acontecendo, porque toda semana sai uma notícia em algum jornalista, diretoria do São Paulo pretende liberar o Zubeldia, diretoria está infeliz com o Zubeldia. É ruim para o próprio treinador. Imagina você estar no seu trabalho, fazendo lá o dia a dia, enfim, treinando tudo, tem seus erros, só que toda semana vai sair uma notícia. Zubeldia pode ser de São Paulo. A diretoria está insatisfeita com o Zubeldia. E você ali no dia a dia com o seu diretor, com o seu chefe. Então, para mim, está errado a forma que vem sendo conduzida. Mais uma vez, para mim seria um erro gigantesco perder o cara, mas precisa corrigir esses erros que vem cometendo. Chico, são 37 jogos comandados por ele, 18 vitórias, são 10 empates e 9 derrotas até agora. Então, a gente vê o Zubeldia como um cara que chegou e tinha muita empolgação. A torcida, aliás, do São Paulo deu espetáculo durante o ano inteiro, sempre com públicos altíssimos. E vale lembrar que o São Paulo acreditou na Copa do Brasil, na Libertadores também, e agora no Campeonato Brasileiro talvez esteja sentindo os efeitos de ter saído das outras competições. Com certeza, a expectativa era essa. E eu fico cada vez mais convencido de que para você interromper um trabalho, você tem que ter bons motivos para isso, né? Qual seria o motivo principal para você interromper o trabalho do Zubeldia? Porque ele foi eliminado? Bom, muita gente foi. E o trabalho do dia a dia? E uma perspectiva que daqui a pouco, né, para o ano que vem, daqui a pouco uma pré-temporada, com reforços que ele indique. O São Paulo tem um bom elenco, sabidamente. Não pode colher mais frutos do que interromper agora mais uma vez e começar um novo trabalho num final de temporada. E aí depois, quando começa, tem problema no Paulista, já demite de novo. A gente vive uma farra de multas rescisórias por demissões de técnicos. E eu concordo com o Sgarbi. Eu acho muito curioso, Renata, que a imprensa ela é mal vista muitas vezes por quem está no meio do futebol, por dirigentes, por jogadores. Mas como é curioso, como é interessante quando a imprensa é utilizada por eles também, para passar recados. E eu não estou aqui julgando o jornalista, porque se eu recebo uma informação de dentro do clube, de alguém que vaza de dentro do clube, a gente não está satisfeito com o trabalho, é óbvio que eu vou publicar. Porque eu tenho a fonte mais fidedigna possível, o cara está lá dentro e não avaliza o trabalho do técnico, é óbvio que eu vou revelar. Só que isso, muitas vezes, é interesse de quem está lá dentro, utilizando a imprensa para que a sua mensagem seja enviada. Que curioso, né? Nesse caso, a imprensa ela é usada, ela é bem utilizada, ela é interessante para quem trabalha no futebol. Em outros momentos, a imprensa não serve para nada. Mas nesse momento está muito claro que quem está dentro do São Paulo está usando a imprensa para passar uma mensagem de instabilidade. E o Zubeldia não tem respaldo, porque essas notícias começam a sair, não vem o diretor, não vem o presidente do clube dizer, gente, o trabalho vai acontecer, vai continuar, ele é o nosso treinador. Isso não acontece. Quando isso não acontece, aí fica aquele barulhinho. O Casares não falou algo nesse sentido aí, de fritura. O Casares falou algo nesse sentido. Garantindo? Não, mas não tem como você garantir, né? Ninguém garante treinador em lugar nenhum. Mas acho que o Casares... O Tite não deu uma coletiva recentemente falando... Mas qual seria o motivo? Tô mentindo? Não, o Tite falou na coletiva, falou, eu me sinto respaldado. Ele te disse, não a diretoria respaldou. Ele que achava que estava... O Júlio Casares, eu vi um vídeo aleatório aí na internet, eu não sei aonde que eu vi, ele falando, não tem fritura aqui no São Paulo. Mas ele fez isso com o Carpini também, no dia seguinte demitiu. Não, sim, mas aí é outro... Por isso que e outra coisa, o Tite falou isso ganhando
e foi demitido mesmo assim. Ganhou do Atlético Paranaense, um gol no finalzinho do Gerson e foi demitido da mesma maneira. Então não era resultado, já era o processo. E aí, Ulisses, é a pergunta que eu te faço. O trabalho é bom do Zubeldia até agora para você? Do Zubeldia é bom. Eu acho que o Zubeldia chegou até onde ele conseguiu. Não foi ele que montou o time, ele chega no meio da temporada. É um cara que chegou muito bem, né? Você lembra que nós elogiamos ele aqui, né? Fazendo com que o time de São Paulo jogasse um futebol que até então não havia jogado. Enérgico. Jogou um pouco assim com o Dorival, né? Quando conquistou a Copa do Brasil. Então, eu acho assim, cara, o dirigente do futebol brasileiro é isso aí. Sabe, não tem história, ele manda embora, ele contrata outro, faz mais dívida no clube. Ninguém se preocupa com o clube, com a instituição, né? Chega no cara, conversa, você está sendo muito expulso, você tem que se adequar ao sistema da arbitragem do futebol brasileiro, você é um cara que chegou aqui há pouco, não é mesmo? Nós vamos te apoiar. Agora, você imagina, eu concordo com o Chico, se lança ao ar as coisas, se usa a imprensa para fazer o fogo, para meter fogo na panela de pressão do cara para explodir, para o cara vazar. Entendeu? Então usa-se a imprensa. Eu discordo completamente com a demissão do Zubeldia. Eu acho que o ano que vem será um ano para o Zubeldia mostrar realmente o seu trabalho. E não estão dando essa oportunidade para ele. Ronaldão, você que está de fora, só observando, qual é a sua análise? Então, eu fiz uma anotação aqui no que o Chico falou e captei o que o Chico quis dizer. O quê? Eu captei, o Chico é malandro. Chico, você é Chiquito malandro. tá cada vez mais solto. Você é malandrinho, Chiquito, porque ele uniu, no que você perguntou, ele uniu o quê? Os dirigentes, não foi? Ele uniu os dirigentes, por quê? Por quê? Porque tem a sombra, sabe de quem aí? Né, na frase do Chico, tem um sujeito oculto. Tem um sujeito oculto. Tem um sujeito Qual é o oculto. sujeito oculto? Vamos revelá-lo. Cuca. Cuca. Ixi, eu não falei Porque isso muita não. gente do São Paulo gosta do Cuca. Eu não falei E o Cuca isso, não. está onde? Desempregado. Desempregado, Free, bebê. livre. E o Zubeldia falaram que quem falou que o Zubeldia tinha, que o Boca Juniors tinha interesse no Zubeldia? Saiu daqui, porque de lá não saiu. É porque eu fui até revisar isso nas notícias Então, da olha lá. Argentina. Ele não é nem de longe a primeira opção. Então, tá vendo? E o que fizeram? O Zubeldia vai pro Boca Juniors. Os caras daqui já empurraram pra abrir espaço para o Cuca. Quando saiu a notícia, eu pensei que até fosse o Zubeldia querendo valorizar um pouco o passe. E o Chico matou a pau, só pra finalizar, Chico. Diga, Ronaldo. Eu vou dar Também que razão não é pra você difícil pelo também não, seguinte, Vileirão. porque o trabalho Também do não é difícil também Zubeldia, não, né? o trabalho do Zubeldia não é só ser expulso, não, é dentro também de São Paulo, ele causa ali umas rusgas, porque ele é uma mala. Aí pode ser. Aí Ele eu é não uma sei. mala. O dia a Ele passa, não dia, cumprimenta aí é ninguém. outra história mesmo, mas é importante. Sim, mas ele não cumprimenta ninguém, ele passa lá, mira, e vai embora. Agora, os vou caras- fazer só uma perguntinha. Como não ia estar no Chico? Tá certo. Vou fazer só uma perguntinha. O Rogério Ceni vai continuar no Bahia? Essa aí já não tava no... Não, gente, se o Rogério como Ceni não é. voltar pro São Paulo, o Rogério não tem que aceitar, gente. Só uma perguntinha. Aí não é nem o São Paulo. O Rogério já passou 2 vezes, não ficou. Eu acho que até pela carreira dele, pelo prestígio que ele Concordo. adquiriu como técnico, é hora de novos ares. Porque eu te Se não pergunto- ficar no Bahia, né? Porque eu acho até que pode ficar. Porque analisando o trabalho do Zubeldia, foi o Zubeldia que perdeu um gol cara a cara contra o Atlético Mineiro em Minas? Não. Não. Foi o Zubeldia que perdeu o pênalti durante o jogo contra o Botafogo, que perdeu o pênalti na decisão por pênalti? Também não. Ele levou o time até esse lugar. Ele levou o centroavante dele na cara do gol, no caso do Caleri, que tá péssimo, jogando nada. Não é mesmo? Tá precisando dormir. Entendeu? Tá precisando dar uma dormida. Descansar um pouco. Então, ele levou o cara até a cara do gol para fazer o gol. Se construiu um esquema tático para essa bola chegar. Não foi isso? E o cara fez o quê? Dentro da pequena área, ficou para fora. Entendeu? Duas não vezes. perdeu 2 vezes, Mas não foi isso uma. é futebol, gente. Não há garantia de acerto no futebol. Mas então... Mas como é que você Não, eu responsabiliza tô... o técnico? Mas como é que você vai Não, é assim. responsabilizar e mandar embora o técnico? Mas é Ele sempre tem- assim. Esse não é o processo normal do futebol Então, mas brasileiro. porque é errado. Nós temos que ser contra isso. Ulisses, ele é tem errado. responsabilidade em algumas questões, Tem, como em tem. escalações, em mexidas. como o Caleri tem, Só que como eu o Lucas concordo, tem, como outros tantos exatamente. têm, pronto. E mudar o treinador. Pra mim, a demitir todo diretoria mundo. acertou muito agora nesse fundo que vai abaixar a dívida do São Paulo, enfim. Calma, Por um momento que o deixa São Paulo. acontecer, garoto. Não, mas Vai, mas é então um acerto, é um eu vou acerto, abrir é o um jogo, movimento então. pra acertar. Então eu vou abrir Mas o é um jogo. momento pra mudar, O dia a cara. dia dele é ruim. Vamos falar pra vocês aqui. Eu não acho que Você acha seja que ruim. nem o Sampaoli? Eu não acredito O nisso. Sampaoli, assim, que o Não, Sampaoli é pior também- que o São Paulo. Estão falando que ele é pior que o São Paulo. O dia a dia Não é, é Ronaldo, difícil. não é, Ronaldo. Não Dia é. a dia, o que eu fiquei sabendo. tem que vazar Eu mesmo. fiquei É mesmo, Eu não Rona. posso falar que foi Aí uma tem que maçaneta vazar que me mesmo, falou, Ronaldo. que aí o cara lá de dentro não pode falar. Que Falou isso, que o dia a dia do cara é muito difícil. Então aí, Que o Cuca é um isso? cara mais maleável, o Cuca, sabe, Lembra com quando a gente jogadores. entrevistou o Muricy Ramalho? Bom, era um outro momento também, em termos até de competições, perspectivas, mas me pareceu que ele elogiou bastante o Zubeldia.
Tudo bem que pode ser aquele papo, mas o Muricy é um cara muito É tipo transparente. adeus, né? Você foi muito bem, muito obrigado. Você serviu muito bem, muito obrigado. Obrigado. Agora, o Everton Guimarães também Muito tá de obrigado. olho nessa questão, porque o Subelguia é um cara que ele chega chegando, ele comemora com o time, ele tem uma presença ali quando a partida tá acontecendo. Agora, os resultados não aparecendo, os questionamentos chegam, Everton. Hoje era dia do pijama, é? Então, Renata, boa tarde a todos. Eu sou obrigado a concordar com o Ulisses, que é difícil, né? Concordar com o Ulisses é algo raríssimo, sui generis. Mas vamos lá. Porque é o seguinte, perda de pênalti contra o Botafogo, os gols perdidos, até contra o Atlético mesmo, né? Isso aí, tem treinador que se escora muito na questão da tomada de decisão. Nada pode ser mais chato do que esse papo de não há tomada de decisão. Aí eu tiro a responsabilidade das minhas costas, que sou treinador, empurro para as costas dos jogadores. Entretanto, o São Paulo é um time que produz. Se produz por causa do Zubeldia. Então, de fato, o Ulisses tem razão quando ele diz que os jogadores perdem os gols na cara, os jogadores perdem pênaltis, os jogadores refugam nas cobranças de pênaltis. A culpa não pode ser do Zubeldia. A questão do dia a dia, do comportamento dele dentro do clube, eu sinceramente não sei, portanto eu não posso falar. Eu acho que pior que o Sampaoli não existe. Não existe. O Sampaoli é um problema grave dentro de qualquer clube por onde ele passa. Aqui no Atlético falam horrores sobre ele, eu sei que por onde ele passou no Brasil falam a mesma coisa. Agora o Zubeldia eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas como treinador, o Campeonato Brasileiro, a campanha do São Paulo, Renata, na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, é algo absolutamente normal, esperado. O São Paulo não tem mais condição que o Botafogo, o São Paulo não tem mais condição, estou dizendo de estar lá na ponta, como o Botafogo está, não tem. Do que o próprio Flamengo até, o Flamengo está acima do São Paulo aqui, o São Paulo está com 47, São Paulo com 47, o Flamengo com 51. E o Flamengo tem um elenco muito superior. E é uma diferença muito curta, então pera lá. Eu não vejo nenhuma questão frutífera para mandar o Zubeldia embora e trazer quem? Para recomeçar um trabalho? Para mim, uma bobagem falar em demissão. Nossa, e faltando 9 jogos para acabar o campeonato, gente, tem que pensar Crise dos bem tricas, nisso. meu Deus! Ó, já!